ali, mediante aquela situação, perdido. Estava ali acomodado com a vida que ele tinha de cobrador de impostos. Estava ali ele, de certa forma, defraudando pessoas, tirando o pouco que o pobre tinha, cobrando impostos altíssimos, cobrando, quem sabe, taxas indevidas, arrecadações de quem não tinha. Porém, quando ele ouviu falar que Jesus estava ali passando, ele tomou uma atitude muito bonita. E também uma atitude, talvez até para muitos naquela época, uma atitude louca, uma atitude impensada, quem sabe uma atitude desafiadora. E com isso nos ensina, como cristãos nos dias de hoje, a entender que para que eu e você alcancemos a bênção de Deus, muitas vezes nós temos que tomar certas atitudes desafiadoras, desbravadoras, atitudes que para muitos são atitudes erradas, para muitos são atitudes precipitadas, mas Zaqueu, ele tinha uma curiosidade. Ele procurava ver quem era Jesus. E na curiosidade daquele homem, ele nem se importou que alguém ia falar mal dele, que ele era um homem rico e que para muitos ele estava ali se sujeitando, se humilhando a Jesus. Na medida de que ele, por ser de baixa estatura, um homem pequeno, ele subiu naquela árvore com o intuito de ver Jesus. Mas o que me chama a atenção é que Jesus mesmo, a palavra nos relata que estava ali diante de uma multidão de pessoas que lhe cercava, que lhe apertava, mas Jesus, ele observou Zaqueu lá escondidinho. Que Deus, antes de eu e você planejar algo, a palavra de Deus vai falar que Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Tudo ele vê, tudo ele observa o que o teu coração está maquinando, ele observa o que o teu coração está planejando, ele observa o que o teu coração almeja, sonha, deseja, amém? Mas naquele momento, Jesus, ele veio a ser tocado pela atitude de Zaqueu. Porque a palavra de Deus vai falar que Zaqueu subiu numa figueira brava. Ele não olhou a dificuldade para ver o mestre. E ele subiu porque ele sabia que Jesus iria passar ali. Então, antes mesmo de Jesus passar, ele planejou, se projetou e foi lá. E foi lá, mas creio eu que ele foi para apenas observar e ficar escondido. Quantos não querem ficar escondido? Quantos não querem intimidade com Jesus? Quantos não querem intimidade com o altar? Quantos não querem intimidade de cargo, de igreja, de fazer algo para Deus, mesmo tendo chamado, mesmo tendo o dom, mesmo sendo crente, mas se esconde, mas não quer nada, mas é que eu queria só ver. Quantos dizem eu vou para a igreja só para ver? Só para ver o que Deus fala comigo, só para ouvir uma palavra, só para ver. Eu não quero fazer nada, senão tão somente ver. Aleluia. Mas Jesus, sabendo disso, que Zaqueu iria subir naquela árvore só para o ver, ele planejou algo maravilhoso, surpreendendo a todos, surpreendendo e causando alvoroço para muitos que não compreenderam porque Jesus fez aquilo. Jesus fez a Zaqueu um convite especial. Jesus fez a Zaqueu um convite extraordinário, que faz a mim, que faz a você. Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero pousar na tua casa. Zaqueu, desce depressa.
vem porque eu quero mudar o quadro da tua história, te tirar do lamaçal do pecado, te tirar da vida de adultério, de fornicação, te tirar da vida de bebedice. Vem depressa que eu quero curar a tua doença, vem depressa que eu quero fazer uma transformação. A palavra de Deus vai falar que muitos que estavam ali murmurados, se Jesus chamar Zaqueu, um pecador daquele, e dizer: Zaqueu, eu quero pousar na tua casa, eu quero ir na tua casa. Esse homem está errado. Ele não se diz que é santo, ele não diz que é o bambamã, porque ele quer ir para a casa de Zaqueu, pecador. Muitos criticam a minha vida e a tua vida e dizendo: mas ele é tão santo, ela é tão santa porque anda com fulano, porque anda com cicrano, porque eu vejo ela na companhia de tal pessoa, eu vejo ele na companhia de tal pessoa. Mas eu quero te dizer que Jesus Cristo, quando ele entra ao lado de uma pessoa, quando ele está ali decidido a mudar uma vida, ele vai até a ela, ele faz-lhe um convite, ele chama para participar da vida daquela pessoa. Então Jesus, ele quer entrar na sua vida. Jesus, ele quer entrar na tua casa. Coloquei. Jesus, ele quer entrar na tua família. Então somente dê um sim para ele, porque ele está te observando. Ele está planejando: eu vou lá e vou subir na árvore, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim. Mas antes de você planejar, arquitetar, tem um Deus que é arquiteto, dono de tudo. Tudo contempla, tudo vê, tudo sabe, tudo faz. Ele chamou Zaqueu pelo nome, e ele nessa noite te chama pelo teu nome, para mudar a tua vida. Ele disse: Zaqueu, desce e vem depressa. Jesus te chama, Jesus tem pressa para entrar e mudar a tua história. A palavra de Deus vai dizer algo interessante. Zaqueu, apressando-se, ou seja, obedecendo a ordem de Jesus. Por quê? Porque simplesmente ele poderia dizer: não vou não, obrigada, vou ficar aqui em cima da árvore, quero te observar somente de longe, só daqui. Mas Zaqueu se sentiu tocado. Quantos a gente diz: aceite Jesus? Não, hoje não, outro dia, né? Não tem aquele desejo como Zaqueu teve. Depressa ele desceu. Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, imediatamente ele desceu, imediatamente ele o recebeu com alegria. Jesus e Zaqueu tiveram um encontro da parte de Deus, um encontro alegre. E a alegria, quando Jesus abraça um pecador, incomoda muita gente, né? Tem gente incomodada porque tem uma igreja aberta para receber alguém que esteja necessitando de uma palavra. Tem gente que se incomoda quando a gente evangeliza, entrega um folheto e diz: lá vem ele, lá vem ela, lá vem esse crente. Muitos murmuraram também naquela época e disseram assim, porque Jesus fez ser hóspede de um homem pecador. Mas não sabia aquele povo que quando Jesus tem um encontro, tudo muda. Jesus, quando disse: desce depressa, Jesus já tocou em Zaqueu de uma forma poderosa. Jesus já tocou em Zaqueu de uma forma tremenda. Aquela alegria quando Zaqueu chegou perto de Jesus, ele foi tomado por um arrependimento tão grande, por um sentimento: ai, eu sou tão pecador, me perdoa. Por um sentimento: eu nem merecia tu chamar pelo meu nome. Por um sentimento: quem sou eu para tu entrar na minha casa? Ninguém, por mais que tente entender, vai conseguir descrever o sentimento de Zaqueu naquela hora. Um sentimento de que: nossa, eu sou um pecador e fui chamado por Jesus. No meio de uma multidão, ele podia chamar qualquer um outro, mas ele me chamou. Então a palavra de Deus vai dizer que Zaqueu teve seu coração cheio de alegria, e ali quis dar o melhor para Jesus, e disse: vamos para a minha casa. E ali Jesus foi para a casa de Zaqueu. Quem sabe começaram ali a dialogar, a conversar, e a palavra de Deus, sim, ela nos revela que teve um diálogo, onde Zaqueu disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Se alguma coisa eu tenho defraudado a alguém, eu restituirei 4 vezes mais. Houve um arrependimento. Irmão, quando Jesus chega, algo acontece.
Se você diz que é crente, se você diz que tem Jesus e sua vida não muda, se você não deixa práticas errôneas, você não muda, é porque você não entendeu o sacrifício da cruz do Calvário, o sacrifício de Jesus em se entregar por mim e por você. Se você diz que teve um encontro, mas não mudou como Zaqueu, você verdadeiramente não teve um encontro, porque todos aqueles que têm um encontro com Deus, que é tocado, ele recebe de Deus um milagre, ele vai sentir um arrependimento, ele vai se sentir um pecador, ele vai querer mudança de vida e ele vai dizer: Senhor, eu quero restituir aos pobres tudo aquilo que eu roubei. Ele naquele momento reconheceu que era um ladrão, naquele momento ele reconheceu o seu pecado. Então, se você tem se chegado para Deus, reconheça o seu pecado e mude de vida. Porque Jesus, ele quando chega, ele te dá uma oportunidade. Ele deu a Zaqueu uma oportunidade. Ele entrou na casa dele, ele foi conversar, mas ele não obrigou Zaqueu a devolver ao pobre nada. Ele não disse para Zaqueu: você é um ladrão. Não, pelo contrário, Jesus apenas foi lá. O próprio Zaqueu foi que se constrangeu por ser pecador. Quem tem que mudar não é Jesus, quem tem que mudar não é a palavra de Deus, quem tem que mudar sou eu e é você diante da palavra. Quando vemos o nosso pecado, nós temos que ficar constrangidos. Nós temos que ficar constrangidos diante de Jesus e sabermos: nossa, eu sou um pecador, me perdoa, Jesus, eu preciso de mudança. Porque Zaqueu foi esse sentimento que ele teve. E quando ele disse para Jesus: olha, se eu pequei, porque ele sabia que Jesus estava vendo. Ele sabia que Jesus sabia do pecado dele, estava explícito, revelado diante de Deus e diante do Filho de Deus, todos os passos de Zaqueu. Então Zaqueu se sentiu constrangido e disse que ia restituir, que ia tentar resolver tudo o que ele fez errado, devolver os bens, nem que isso custasse a metade dos seus bens. Ou seja, que ele sabia que tinha roubado, que tinha defraudado e que tinha defraudado muito. E ele imaginou: nossa, para me devolver a todos o que eu tirei deles, eu necessariamente terei que, no mínimo, vender metade dos meus bens, porque eu tenho tirado muito do pobre. E quando ele decidiu devolver ao pobre o que ele tinha tirado do pobre, o que ele tinha roubado do pobre, a palavra de Deus vai dizer que Jesus disse para Zaqueu: hoje, aleluia, hoje veio a salvação para esta casa. Porque Jesus viu que Zaqueu ali se arrependeu. Houve salvação. Houve conversão, houve arrependimento. Não existe conversão sem arrependimento. Quantos entraram nessa igreja, dobraram o joelho, disseram: eu quero Jesus por emoção, mas não se arrependeram, não voltaram mais. Só foi um momento. Talvez Zaqueu podia descer daquela árvore e dizer assim: Jesus ia na minha casa, e quando Jesus saísse, ele voltar a roubar, voltar a fazer tudo de errado, como muitos chegam nas igrejas, aceitam Jesus de boca para fora, mas não se converte de verdade, não se arrepende da vida miserável que vive, volta para as drogas, volta para a bebida, vai continuar fazendo o que quer, mas naquele grande dia não haverá arrumadinho. Para quem conheceu a palavra, para quem Jesus chamou, teve um encontro, fez você descer da árvore, olhou para você, falou com você, você sentiu a presença, você foi batizado no Espírito Santo, você sentiu a glória de Deus, e depois continuar defraudando, continuar se prostituindo, continuar roubando, continuar mentindo, continuar enganando. Como assim, Zaqueu? Não vai ter salvação para você. Se você continuar sendo velho homem, não tem salvação para quem é o velho homem. A salvação é para quem entrou na arca e se tornou uma nova criatura. É para quem aceitou ele de verdade, se converteu, houve mudança. E a palavra de Deus fala que Jesus contempla isso. Jesus disse para Zaqueu: hoje veio a salvação sobre a tua casa, porque ele viu que houve arrependimento, desejo de mudança, de devolver aos pobres tudo aquilo que ele tinha defraudado. Aí Jesus vai dizer logo mais o plano dele para a minha vida e para a tua vida e para a vida de todos os pecadores. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu estava perdido, defraudando, roubando, mentindo. Mas Jesus disse: hoje veio salvação para a tua família. Porque o Filho do Homem, ele estava se referindo a ele, a Jesus de Nazaré, a si próprio.
Ele disse: o Filho do Homem, ei, eu não vim te condenar. Jesus está dizendo nessa noite: ei, eu não vim te condenar. Ei, eu não vim te acusar. Ei, eu vim buscar. Eu vim salvar o que estava perdido. O que se havia perdido. Porque Zaqueu, na verdade, ele havia se perdido. Meu irmão, muitos estão se perdendo gradualmente através de coisas que conseguem, que adquirem na terra. Aí um ganha um carro, aí vai se perdendo, aí usa o carro para coisa errada, aí outro ganha uma casa, aí começa a fazer coisas erradas, aí outro ganha um emprego, aí chega no emprego, conhece alguém, começa a ter um tipo de conduta diferente no emprego. Então muitos haviam se perdido, muitos ainda hoje estão se perdendo, porque começa a ter soberba, arrogância. Agora eu estou rico, agora eu tenho, agora eu posso. Aí começa a esquecer de Jesus, como Zaqueu. Ele começou a conseguir bens, adquirir riqueza, e aí ele começou se corrompendo. Temos que ter cuidado com o dinheiro, porque é uma das coisas que causa males na terra. É adquirir bens, começamos a olhar para os bens e esquecer de Jesus. E aí Zaqueu já estava corrompido, mas Deus disse: eu vim salvar o que se havia perdido. Ele estava se referindo a Zaqueu, ele estava se referindo à família de Zaqueu, mas também ele está se referindo a toda uma nação que estava ali, uma multidão diante de Zaqueu, que estava murmurando, porque Jesus estava ali na casa de Zaqueu. Então Jesus falou: ei, eu vim aqui, não vou condenar Zaqueu, nem a vocês, eu vim aqui salvar o que havia se perdido. Eu desci do céu do meu trono de glória, deixei tudo, fiz menor do que anjos. Não foi apenas para ser mais um, mas eu quero ser a diferença. Jesus, ele foi ali fazer a diferença na casa de Zaqueu. E Jesus, ele quer fazer a diferença na tua casa. Jesus, ele quer fazer a diferença na tua família. Jesus, ele quer fazer a diferença nos teus negócios, na tua faculdade, na tua escola, na tua casa. E aí conseguimos entender através dessa palavra que Zaqueu, ele ficou com a boa parte, da qual se havia lhe perdido por conta das riquezas. Ele ficou com a salvação, qual Jesus Cristo prometeu para ele e para a família dele. Amém? Então que nessa noite você também possa contemplar a salvação de Deus